homogeneidade e relatividade do espaço profano. A descoberta ou projeção de um ponto fixo, o centro, equivale à criação do mundo. A orientação dada pelo ritual e a construção do espaço sagrado tem um valor cosmogônico, porque o ritual, através do qual o homem constrói um espaço sagrado, vale na medida em que reproduz o trabalho dos deuses, ou seja, a cosmogonia. A história de Roma, bem como a história de outras cidades ou povos, começa com a fundação da cidade, o que quer dizer ser a fundação mesmo que uma cosmogonia. Cada nova cidade representa um novo começo do mundo. Conforme sabemos da lenda de Rômulo, a abertura do fosso circular, o Sulcus Primigenius, queria dizer a fundação das muralhas da cidade. Os autores clássicos foram tentados a derivar a palavra urbs cidade, de urv, a curva da relha de arado, ou urve o lavo em círculo. Alguns deles derivaram urbis de orbis, objeto redondo, um globo, o mundo. Sérvio menciona o costume dos antigos, que decretava que, do mesmo modo como uma cidade foi fundada pelo uso do arado, também devia ser destruída pelo mesmo rito pelo qual havia sido fundada. No centro de Roma havia uma abertura, mundus, o ponto de comunicação entre o mundo terrestre e as regiões inferiores. Rocher, daí, interpretou o mundus como um palos, ou seja, o umbigo da terra. A cidade em que havia um mundus era considerada como situada no centro do mundo, no centro do orbis terrarum. Também já se propôs corretamente que a expressão Roma quadrada devesse ser compreendida não como sendo de forma quadrada, mas como sendo dividida em 4 partes. A cosmologia romana baseava-se na imagem da Terra, dividida em 4 regiões. Concepções semelhantes devem ser encontradas em todo lugar no mundo neolítico e na primeira idade de bronze. Índia, tanto a cidade quanto o templo eram construídos à semelhança do universo. Os ritos de fundação representam a repetição da cosmogonia. No centro da cidade está simbolicamente localizado o Monte Meru, a montanha cósmica, onde estão os deuses mais importantes. Cada um dos 4 portões principais da cidade está também sob proteção de um deus. Num certo sentido, a cidade e seus habitantes são elevados para um plano sobre-humano. A cidade é assimilada ao Monte Meru e os habitantes se tornam imagens dos deuses. No século XVIII, Saipur foi construída segundo o modelo tradicional descrito no Silpasastra. A capital iraniana tinha o mesmo traçado. Concebia-se o universo como uma roda com 6 raios e uma grande abertura no meio, como um umbigo. Os textos proclamam que o país iraquiano Ariano Vaejá é o centro e o coração do mundo, consequentemente é o mais precioso entre todos os outros países do mundo. Por essa razão, X, a cidade onde Zaratustra nasceu, era considerada a origem do poder real. O trono de Khusrau II era construído de tal maneira que simbolizasse o universo. O soberano iraniano era chamado o eixo do mundo, ou o polo do mundo. Sentado no trono, em seu palácio, o rei estava situado simbolicamente no centro da cidade cósmica, Uranópolis. Esse tipo de simbolismo cósmico é ainda mais impressionante com relação a Angkor, no Camboja. A cidade com suas muralhas e fossos representa o mundo cercado por suas cadeias de montanhas e pelos oceanos míticos. O templo, no centro, simboliza o Monte Meru, suas 5 torres se erguendo como os 5 picos daquela montanha sagrada. Os santuários que fazem parte do templo representam as constelações em seus cursos, ou seja, o templo cósmico. O principal ritual imposto aos fiéis consiste em caminhar em redor do edifício do templo na direção prescrita, de forma a passar sucessivamente por cada estágio do ciclo solar, ou seja, cruzar o espaço paralelamente ao tempo. O templo é, de fato, um cronograma, simbolizando e controlando a cosmografia sagrada e a topografia do universo, do qual ele é o centro ideal e organizador. Com algumas variações, encontramos o mesmo padrão em todo o Sudeste Asiático.
Sião estava dividida em 4 províncias com a capital no centro, e, no centro da cidade, erguia-se o Palácio Real. O país era, assim, uma imagem do mundo, porque, de acordo com a cosmologia siamesa, o universo era um quadrilátero com o Monte Meru no centro. Bangkok é chamada a cidade real dos deuses, a idade dos deuses, e daí por diante. O rei, situado no centro do mundo, era um Chakravartin, um regente cósmico. Da mesma forma, em Burma, a cidade de Mandalay foi construída, em 1857, de acordo com a cosmologia tradicional, ou seja, como uma imago mundi, quadrangular e tendo o Palácio Real no centro. Encontra-se, na China, o mesmo padrão cosmológico e a mesma correlação entre o cosmos, o Estado, a cidade e o Palácio Real. Concebia-se o mundo como um retângulo, em cujo centro estava a China, nos 4 horizontes estavam situados os 4 mares, as 4 montanhas sagradas e as 4 nações bárbaras. O plano de construção da cidade obedecia à forma de um quadrilátero, com 3 portões de cada lado e com o Palácio Real no centro, semelhante à estrela polar. A partir desse centro, o soberano perfeito podia influenciar todo o universo. A casa como centro do mundo. É um engano pensar que esse simbolismo cosmológico restringia-se a palácios, templos e cidades reais, e que tais símbolos eram inteligíveis apenas a teólogos eruditos, a ricos e poderosos soberanos e administradores e aristocratas. Por razões óbvias, eu fiz referência a alguns dos exemplos mais famosos de construções arquitetônicas, mas encontra-se o mesmo simbolismo cosmológico na estrutura de qualquer casa, cabana ou tenda das sociedades tradicionais, mesmo entre os mais arcaicos e primitivos. Com efeito, não é possível, geralmente, falar da casa sem fazer referência à cidade, ao santuário, ou ao mundo. Em vários casos, o que se diz da casa se aplica igualmente à aldeia ou à cidade. As múltiplas homologias, entre cosmos, terra, cidade, templo, palácio real, casa e cabana, enfatizam o mesmo simbolismo fundamental. Cada uma dessas imagens revela a experiência existencial de ser no mundo, mais exatamente de situar-se num mundo organizado e dotado de sentido, isto é, organizado e dotado de sentido porque criado por seres sobrenaturais. O mesmo simbolismo cosmológico, formulado em termos espaciais, arquitetônicos, está subjacente nos conceitos de casa, cidade e universo. A casa dos Diak, por exemplo, supõe que se conheça o mito cosmogônico, isto é, que se saiba que a criação se deu como resultado de um combate entre 2 princípios polares opostos, a divindade suprema, Matala e a cobra das águas primordiais. Precisa-se desse conhecimento porque cada casa dos Diak é uma réplica do modelo de casa primitivo. A casa está simbolicamente erigida no dorso da cobra d'água. Seu telhado corresponde à primeira montanha em que Matala erigiu o seu trono, e um guarda-sol representa a árvore da vida. Do mesmo modo, observa-se o dualismo cosmológico da religião, cultura e sociedade indonésias na estrutura de suas casas, com divisão ritualmente consagrada entre masculino e feminino. Um simbolismo cósmico semelhante está implícito na construção da casa chinesa. Supõe-se que a abertura no telhado, chamada janela para o céu, realmente permita a comunicação com os deuses. Os chineses aplicavam o mesmo termo à abertura da tenda mongol. Este termo, janela para o céu, também é usado para designar uma chaminé. A tenda mongol apoia-se num poste central que emerge através de uma abertura. Este poste é simbolicamente identificado com o pilar do mundo, ou seja, com o Axis Mundi. Em vários lugares do mundo tem-se representado esse Axis Mundi por um poste central, esteio da casa, ou por estacas isoladas, chamadas pilares do mundo. Em outras palavras, encontra-se o simbolismo cósmico na própria estrutura das habitações comuns. A casa é uma imago mundi.
uma vez que se concebia o céu como uma vasta tenda apoiada num poste central. Fazia-se a analogia entre este suporte da tenda ou da casa e os pilares do mundo. Concepções semelhantes são encontradas entre muitas tribos indígenas norte-americanas, especialmente entre os Algonquinos e os Sioux. Sua tenda sagrada, onde são realizadas as iniciações, representa o universo. O teto representa a abóboda celeste, o chão representa a terra, as quatro paredes as quatro direções opostas do espaço cósmico. A estruturação ritual do espaço sagrado da tenda é enfatizada por um simbolismo tríplice, as quatro portas, as quatro janelas e as quatro cores significando os quatro pontos cardeais. A construção da tenda sagrada é, assim, uma repetição da cosmogonia, uma vez que a tenda representa o mundo. Podemos acrescentar que a interdependência entre o cosmo e o tempo cósmico, o tempo cíclico, era tão fortemente sentida que, em várias línguas indígenas, designava-se mundo e ano pelo mesmo termo. Por exemplo, algumas tribos da Califórnia costumam dizer que o mundo passou ou que a terra passou para significar que um ano passou. Os Dakotas dizem, o ano é um círculo em redor do mundo, ou seja, é um círculo em redor da tenda sagrada. Talvez o exemplo mais interessante seja encontrado entre os Falis, um povo do Camerão setentrional. Para eles, a casa é a imagem do universo e, consequentemente, do microcosmo representado pelo homem, mas a casa também reflete as fases do mito cosmogônico. Em outras palavras, a casa não é uma construção estática, mas tem um movimento correspondente aos diferentes estágios do processo cosmogônico. A localização das unidades de construção da casa, o poste central, as paredes, a teto, assim como a posição dos móveis e ferramentas, está relacionada com os movimentos dos habitantes e sua localização na casa. Quero dizer, com isso, que os membros da família mudam seus lugares na habitação de acordo com a estação, a hora do dia e as várias modificações de seu status social ou familiar. Penso que o que já disse sobre o significado das habitações humanas basta para que certas conclusões se tornem evidentes. Exatamente como a cidade ou o santuário, a casa é santificada, total ou parcialmente, por um simbolismo cosmológico ou ritual. Essa é a razão pela qual o fato de estabelecer-se em lugar, fundando uma aldeia ou simplesmente construindo uma casa, representa uma decisão séria, uma vez que envolve a existência de cada homem. Em suma, ele deve criar seu próprio mundo e assumir a responsabilidade de conservá-lo e renová-lo. Não se troca de moradia facilmente, pois não é fácil abandonar nosso próprio mundo. A casa não é um objeto, uma máquina dentro da qual se vive, é o universo que o homem constrói para si mesmo, imitando a criação paradigmática dos deuses, a cosmogonia. O ato de construir e o de instalar numa nova moradia são, de certa forma, equivalentes a um novo começo, uma nova vida. E cada começo repete o começo primordial, quando o universo viu a luz pela primeira vez. Mesmo as sociedades modernas, com o seu alto grau de dessacralização, as festividades e o júbilo que acompanham o ato de estabelecer-se numa casa nova, ainda preservam a lembrança da exuberância festiva que, há muito tempo, marcava o incipit vita nova. Israel, a Terra Santa. Eu não penso que possamos desprezar essas crenças e experiências sob a alegação de que pertencem ao passado e não importam ao homem moderno. A visão científica do espaço cósmico, um espaço em que não há um centro e que é infinito, é totalmente diferente da experiência existencial de se viver num mundo conhecido e dotado de significação própria. Até mesmo entre um povo tão orientado para a história como os judeus observa-se essa estrutura cosmológica que venho discutindo. Os judeus também acreditam que Israel está localizada no centro do mundo e que a pedra fundamental do Templo de Jerusalém representa o alicerce do mundo. A rocha de Jerusalém alcançava as profundas águas subterrâneas, Teon. O templo estava situado exatamente acima do Teon,
O equivalente hebreu do babilônico Apsu, as águas primordiais, preexistentes à criação. O Apsu e o Teon simbolizam o caos aquático, a modalidade pré-formal da substância cósmica, e, ao mesmo tempo, o mundo da morte, do que precede e segue a vida. A rocha de Jerusalém designa, então, o ponto de intersecção e comunicação entre o mundo inferior e a terra. Além do mais, essa imagem vertical é homologada ao espaço horizontal, uma vez que as regiões inferiores são comparáveis às regiões desérticas desconhecidas que circundam o território conhecido, ou seja, as regiões inferiores, sobre as quais está fixado o cosmos, correspondem ao caos que se estende além das fronteiras da cidade. Em consequência, Jerusalém é o lugar da terra mais próximo do céu, o lugar que é horizontalmente o centro exato do mundo geográfico e verticalmente o elo entre o mundo superior e o inferior, o lugar onde a crosta terrestre tem a menor espessura e, consequentemente, onde as duas regiões mais se aproximam, estando o céu apenas 2 ou 18 milhas do solo e as águas do Teon fluindo a 1000 côvados do chão do templo. Para o judeu, a viagem até Jerusalém representa a ascensão ao lugar onde se deu a criação, a origem de tudo, o centro e a fonte da realidade, o lugar abençoado par excelência. Por essa razão, Israel é, segundo o Rabino Shimon de Bratislava, o centro real do espírito da vida e, consequentemente da renovação do mundo, a fonte da alegria, a perfeição da sabedoria, o poder restaurador e puro da terra. O poder vital da terra e do templo é expresso de várias maneiras, e os rabinos parecem rivalizar entre si em competições de eloquência. Assim, um texto rabínico afirma que quando o templo foi destruído, a graça divina abandonou o mundo. O historiador de religiões Jonathan Z. Smith interpreta a tradição rabínica do seguinte modo: o templo e seu ritual têm a função dos pilares cósmicos ou do poste sagrado, sustentando o mundo. Se o seu serviço é interrompido ou suspenso, se um erro é cometido, então o mundo, o favor divino, a fertilidade, na realidade, toda a força criativa que flui do centro será também desfeita. A semelhança do poste sagrado dos Ashilpas. A desintegração do centro e de seu poder é uma ruptura entre a realidade e o mundo, que depende da Terra Santa. Seja por erro ou por exílio, uma ruptura nesse relacionamento com a Terra é um desastre cósmico. Intelectuais judeus contemporâneos, de áreas diferentes de interesse e estudo, como Chaim Raphael, Davi Ben-Gurion, Richard Lee Rubinstein e Jonathan Smith fizeram uso de imagens cosmológicas semelhantes para exprimir o que o exílio significou para o povo judeu. Jonathan Smith escreve que o exílio pode ser encarado como um fato cronologicamente situado no ano 70 de nossa era, mas, na realidade, foi um evento sobretudo mítico, o retorno ao caos, a destruição de nação, o distanciamento com relação à divindade, um acontecimento análogo à catástrofe total do dilúvio. Por outro lado, Chaim Raphael escreve que a queda de Jerusalém significou mais do que o fato histórico de os judeus serem forçados ao exílio. O próprio Deus estava no exílio. O mundo estava desordenado. A destruição era símbolo disso. Naturalmente, o Deus sem pátria, a presença de Deus exilado, são imagens previamente usadas pelo Rabi Akiba no primeiro século. Mas é altamente significativo o fato de serem essas imagens tão populares até o dia de hoje. Jonathan Ibn Schutz, um talmudista do século XVIII, escreve: se não temos Jerusalém, por que devemos viver? Com certeza, viemos da vida para a morte. E o contrário é verdadeiro. Quando o Senhor conceder a liberdade a Sião, nós subiremos da morte para a vida. É impressionante que mesmo entre os sionistas fundadores dos primeiros kibbutzim, considerados ateus, secularistas, profundamente marxistas, sua religião de terra e trabalho é uma expressão nova da necessidade de se ter um centro, de um apego à vida da terra. Assim, por exemplo, Ade Gordon,
considerado por muitos como o líder dos comunitários seculares do início deste século, descreve sua experiência numa linguagem metafórica, plena de referências a árvores cósmicas, umbigos do mundo, etc. A de Gordon escreve, e a vida que queremos, nem mais nem menos que isso, nossa própria vida, nutrindo-nos de nossa fonte vital, de nossos campos e sob os seus de nossa terra natal. Viemos a nossa pátria a fim de estarmos plantados em nosso solo natural do qual formos extirpados. É nosso dever concentrar toda a nossa força nesse nosso centro. O que buscamos é restabelecer na Palestina um novo povo judeu. Religiões cósmicas e crenças bíblicas. Eu poderia facilmente multiplicar citações e, claro, adicionar muitos exemplos comparáveis retirados de outras culturas modernas. Enfatizei o simbolismo cosmológico judeu porque ele é menos familiar, na realidade. O judaísmo e, até certo ponto, o cristianismo, são geralmente considerados como quase totalmente históricos, ou seja, como religiões situadas no tempo. A terra de Israel, com Jerusalém e o templo no centro, é um país sagrado porque tem uma história sagrada, constituída de uma série longa e fabulosa de eventos planejados e realizados por Yahweh em benefício de seu povo. Porém, isso é válido para várias outras religiões, primitivas e orientais. A terra dos Aruntas, dos Diaques e dos Bororós, por exemplo, é sagrada porque foi criada e organizada por seres sobrenaturais. A cosmogonia é apenas o começo de uma história sagrada. A ela se seguiram a criação do homem e outros acontecimentos míticos. Não preciso discutir aqui as semelhanças e diferenças entre as religiões cósmicas, chamadas primitivas por alguns, e as crenças históricas, bíblicas. O que é importante para o nosso tema é que encontramos em todo lugar a mesma concepção fundamental da necessidade de se viver num mundo inteligível e dotado de sentido. Descobrimos que essa concepção emerge, em última análise, da experiência do que é um espaço sagrado. Pode-se perguntar em que sentido tais experiências de um espaço sagrado em casas, cidades e terras têm ainda significação para o descrente homem moderno. Naturalmente, sabemos que o homem nunca viveu no espaço isotrópico dos matemáticos e físicos, ou seja, com uma concepção de espaço que tem as mesmas propriedades em todas as direções. O espaço, tal como o homem o experimenta, é orientado, consequentemente anisotrópico, porque cada dimensão e direção tem um valor próprio. Por exemplo, no eixo vertical, para cima não tem o mesmo valor que para baixo. No eixo horizontal, direita e esquerda podem ter valores diferentes. A questão é saber se a experiência do espaço orientado e outras experiências semelhantes de espaços intencionalmente estruturados, como, por exemplo, os diferentes espaços na arte e na arquitetura, têm algo em comum com o espaço sagrado como concebido pelo homem religioso. Com certeza, essa é uma questão difícil, mas de quem se espera uma resposta. Claro que não será de uma pessoa ignorante do que venham a ser espaço sagrado ou simbolismo cósmico da habitação tradicional. Infelizmente, isto é o que costuma acontecer. Eu gostaria de concluir, lembrando-lhes aquela famosa ação judicial que se seguiu à primeira exposição de Brancusi no Armory Show, em Nova York. Os fiscais da alfândega recusaram-se a aceitar que algumas das esculturas de Brancusi, por exemplo, Melipogone e Emuse, fossem obras de arte, e, daí, taxaram-nas com impostos pesados, como blocos de mármore. Não devemos ser excessivamente rigorosos em nosso julgamento dos fiscais alfandegários de Nova York, uma vez que, durante o processo subsequente sobre os impostos devidos, pelo menos um dos principais críticos de arte norte-americanos concordou com o fato de Melipogone e Emuse serem apenas peças de mármore polido. A arte de Brancusi era tão nova em 1913, que mesmo alguns especialistas em arte não puderam vê-la. Da mesma forma, o simbolismo cósmico do espaço sagrado é tão velho e tão familiar que muitos ainda não são capazes de reconhecê-lo.
3. As mitologias da morte. Uma introdução. Mitos sobre a origem da morte. W. Lloyd Warner escreve em seu estudo sobre as diferentes crises de vida de um homem australiano. O indivíduo antes do nascimento é puramente espiritual, torna-se completamente profano ou não espiritual no primeiro período de sua vida, quando é colocado socialmente junto às mulheres. Gradualmente torna-se mais e mais ritualizado e sagrado à medida que envelhece e aproxima-se da morte, quando então torna-se mais uma vez completamente espiritual e sagrado. Qualquer que seja a concepção de morte, a maior parte de nossos contemporâneos não irá concordar com a afirmação de que a morte é um modo de ser completamente espiritual e sagrado. Para a maioria dos não religiosos, a morte perdeu qualquer significado religioso mesmo antes de a vida haver perdido o seu. Para alguns, a aceitação da morte como um lugar comum antecipou a aceitação do absurdo e a ausência de sentido da existência. Isso é o que um psicanalista britânico anônimo queria dizer, quando afirmou: nascemos loucos, então adquirimos um sentido ético e nos tornamos estúpidos e infelizes, então morremos. Essa última frase, então morremos, exprime admiravelmente a concepção que o homem ocidental tem de seu destino, embora seja uma concepção um pouco diferente daquela encontrada em muitas outras culturas. Nessas, os homens também lutam para compreender o mistério da morte e alcançar o seu significado. Não conhecemos nenhuma criatura que não conte com a certeza da morte. Contudo, essa afirmação categórica da mortalidade humana torna-se apenas um lugar comum quando isolada de seu contexto mitológico. Uma conclusão coerente e dotada de sentido para aquela afirmação seria: e consequentemente morremos. Com efeito, para as culturas tradicionais, a existência da morte como fato existencial é atribuída a um acidente infeliz que ocorreu nos primórdios da humanidade. Os ancestrais míticos desconheciam a morte, tudo foi consequência de um acaso ocorrido ainda nos tempos primordiais. Quando é dado ao homem o conhecimento desse primeiro fato, ele compreende a razão de sua própria morte. Quaisquer que sejam as variações dos detalhes dessa primeira morte, o próprio mito basta para explicar o fato em si. Como é bem sabido, poucos mitos explicam a existência da morte como consequência de uma transgressão pelo homem de um mandamento divino. São um pouco mais comuns os mitos que atribuem a mortalidade a um ato cruel e arbitrário de um ser demoníaco. Essa é a explicação encontrada, por exemplo, entre as tribos australianas e em mitologias de povos da Ásia, Sibéria e América do Norte. De acordo com essas mitologias, a morte foi introduzida no mundo por um adversário do Criador. As sociedades arcaicas, ao contrário, explicam a morte como um acidente absurdo ou consequência de uma opção tola feita pelos ancestrais míticos. O leitor pode lembrar-se das numerosas histórias do tipo dos dois mensageiros ou o recado que não chegou, comuns principalmente na África. Segundo essas histórias, Deus enviou o camaleão aos ancestrais, com o recado de que eles seriam imortais, e enviou o lagarto, com a mensagem de que morreriam. Porém, o camaleão parou para descansar no meio do caminho e o lagarto chegou primeiro. Assim que ele entregasse sua mensagem, a morte entrou no mundo. Dificilmente encontraremos uma explicação mais precisa do absurdo da morte. Tem-se a impressão de estarmos lendo um existencialista francês. Na realidade, a passagem do ser para o não ser é tão desalentadoramente incompreensível que se aceita melhor uma explicação ridícula porque é ridiculamente absurda. É óbvio que tais mitos pressupõem uma concepção teológica do verbo. Deus simplesmente não poderia mudar seu veredito uma vez que a emissão de suas palavras determinava a realidade. De maneira igualmente dramática, são os mitos que relacionam o aparecimento da morte a uma ação estúpida dos antepassados míticos. Por exemplo, um mito melanésio conta que, à medida que envelheciam, os primeiros homens perdiam sua pele como cobras, voltando à sua juventude. Porém, uma vez, uma mulher velha, quando chegou em casa rejuvenescida,
não foi reconhecida pelo próprio filho. Para acalmá-lo, a mulher vestiu novamente a pele velha e, a partir de então, os homens tornaram-se mortais. Como último exemplo, deixem-me contar-lhes o belo mito indonésio da pedra e da banana. No começo, o céu estava muito mais próximo da terra e o Criador costumava fazer descer suas dádivas aos homens através de uma corda. Um dia, ele desceu uma pedra, e os ancestrais a rejeitaram, gritando: "O que temos a ver com essa pedra? Dê-nos outra coisa." Deus concordou. Algum tempo depois, ele enviou-lhes uma banana, que foi alegremente aceita. Então, os ancestrais ouviram uma voz que lhes dizia: "Uma vez que escolhestes a banana, vossa vida será como a dela. Quando a bananeira dá cachos, a árvore-mãe morre, assim, vós morrereis e vossos filhos tomarão vosso lugar. Se tivesseis escolhido pedra, vossa vida seria imutável e mortal como a dela." Esse mito indonésio ilustra de maneira adequada a dialética misteriosa entre a vida e a morte. A pedra simboliza a indestrutibilidade e a invulnerabilidade e, consequentemente, a continuidade infinita do que é imutável. Contudo, a pedra é também um símbolo de obscuridade, inércia e imobilidade, enquanto a vida, em geral, e a condição humana, em particular, são caracterizadas pela criatividade e liberdade. Para o homem, em última análise, isto significa criatividade e liberdade espirituais. Dessa forma, a morte torna-se parte integrante da condição humana, porque, como veremos agora, é a experiência da morte que torna inteligível a noção de espírito e de seres espirituais. Em suma, qualquer que tenha sido a causa da primeira morte, ela fez o homem conscientizar-se de sua condição específica, deu-lhe sua própria humanidade. O velho Henry James, pai de William Henry, escreveu certa vez que o primeiro e o mais valioso serviço que Eva presta a Adão é lançá-lo fora do paraíso. Trata-se, obviamente, de uma visão moderna ocidental, da primeira grande tragédia, a perda do paraíso e da imortalidade. Não existe cultura tradicional em que a morte seja considerada uma bênção. Pelo contrário, entre as sociedades arcaicas, acredita-se ainda na possibilidade de eternidade do homem, ou seja, a convicção de que o homem, não fosse a interferência de um agente hostil, nunca morreria. Em outras palavras, não se aceita a morte como um acontecimento natural. Da mesma forma que os ancestrais perderam sua imortalidade através de um acidente ou artifício do demônio, também o homem de hoje morre vítima de agentes mágicos, espíritos ou outros agressores sobrenaturais. Contudo, em muitas sociedades arcaicas, como o mito da pedra e da banana sugere tão graciosamente, tem-se consciência da morte como parte integrante da vida. Em suma, isso quer dizer que a morte modifica o status ontológico do homem. A separação da alma e do corpo inaugura um novo modo de ser. A partir dessa concepção, o homem é reduzido à inexistência espiritual, torna-se um espírito, uma alma. O simbolismo cosmológico dos ritos funerários. Em muitas culturas, acredita-se que a separação do corpo e da alma, causada pela primeira morte, acompanhou-se de uma modificação estrutural em todo o cosmos. Houve uma modificação na localização do céu, e os meios de acesso a ele foram interrompidos. A árvore, o cipó ou a escada que ligavam o céu à terra foram cortados ou a montanha cósmica foi aplainada. Desde então, os deuses não foram diretamente acessíveis aos homens como antes, afastaram-se para a parte mais alta do céu. Apenas xamãs ou curandeiros têm acesso a eles, através do êxtase, o que quer dizer em espírito. Há também a crença segundo a qual, por ocasião da criação, Deus dotou o homem de alma, enquanto a terra forneceu-lhe o corpo. Com a morte, os dois elementos voltam a se desintegrar, o corpo volta à terra, e a alma retorna ao seu ator celestial. Tais analogias entre cosmogonia, antropogonia e a morte mostram, por assim dizer, a potencialidade criadora do ato da morte.
Digo isso porque é bem conhecida a concepção das sociedades arcaicas segundo a qual a morte somente é um fato real, consumado, quando as cerimônias funerárias foram devidamente cumpridas. Em outras palavras, a morte fisiológica é apenas o sinal de que devam ser realizadas novas atividades a fim de que se crie uma nova identidade para o morto. O corpo tem que ser tratado segundo um ritual específico para que não seja reanimado pela mágica e, dessa forma, se torne agente de atos maléficos para a comunidade. Além disso, existe uma função mais importante do ritual. A alma deve ser guiada à sua nova morada e ser ritualmente integrada na comunidade de seus habitantes. Infelizmente, conhecemos muito pouco sobre o simbolismo religioso das cerimônias funerárias entre as sociedades arcaicas e tradicionais. Compreendemos a extensão de nossa ignorância quando por sorte um antropólogo contemporâneo tem a chance de presenciar e ter quem lhe explique um ritual funerário. Foi o que aconteceu ao antropólogo Richel Matouf, que assistiu em 1966 ao enterro de uma jovem da tribo Koji da Serra Nevada de Santa Maria. A descrição publicada por ele é muito pouco divulgada, por isso merece com toda certeza ser resumida aqui. Depois de escolhido o lugar da sepultura, o xamã, Mama, executa uma série de gestos rituais e declara: aqui é a aldeia da morte. Aqui é o templo da morte, aqui é o ventre. Eu abrirei o templo. Ele está fechado e eu vou abri-lo. Em seguida, ele anuncia: o templo está aberto, mostra aos homens o lugar onde eles devem abrir a cova. No fundo da cova eles colocam pedras verdes, moluscos e um caramujo. Após isso, o xamã tenta em vão levantar o corpo, dando a impressão de que é muito pesado. Somente consegue levantá-lo na nona tentativa. O corpo é colocado com a cabeça voltada para o leste e o xamã fecha o templo, ou seja, enche a cova de terra. Seguem-se outros movimentos rituais em redor da sepultura e, finalmente, todos voltam à aldeia. Essa cerimônia dura mais ou menos 2 horas. Como Richel Matouf observou, quando um arqueólogo do futuro escavasse a sepultura, encontraria um esqueleto deitado sobre algumas pedras e conchas e de cabeça voltada para o leste. Jamais se poderia recuperar os ritos e, acima de tudo, a ideologia religiosa neles implícita. Além do mais, para um observador estranho àquela cultura de hoje, o simbolismo da cerimônia permanece ininteligível se ele ignora a totalidade da religião Koji. Isso porque, conforme observa Richel Matouf, a aldeia da morte e o templo da morte são verbalizações do conceito de cemitério, enquanto a casa e o ventre são verbalizações do conceito de sepultura. Isso explica a posição fetal do corpo, deitado sobre o lado direito. A essa cerimônia seguem-se verbalizações das oferendas como alimento para o morto e pelo ritual de abrir e fechar o ventre casa. Uma purificação final termina a cerimônia. Devo acrescentar que os Koji identificam o mundo, ventre da Mãe Universal, com cada aldeia, cada templo, cada habitação e cada sepultura. Quando o xamã levanta o cadáver 9 vezes, pretende fazer com que o corpo regresse ao estado fetal, completando os 9 meses de gestação ao reverso. Além disso, uma vez que se assimila a sepultura do mundo, as oferendas funerárias têm uma significação cósmica. Além do mais, as oferendas, comida para o morto, têm também um sentido sexual, pois costuma se associar, em mitos e sonhos e na cerimônia de casamento, o ato de comer ao ato sexual. Consequentemente, as oferendas funerárias constituem o sêmen que fertiliza a Mãe Universal. Os moluscos têm também um simbolismo bastante complexo e que não é simplesmente sexual. Eles representam os membros vivos da família, enquanto o caramujo representa o esposo da morta. Se a concha não é encontrada no túmulo, a jovem pedirá um marido ao chegar ao outro mundo, o que irá ocasionar a morte de um membro da tribo. Uma antecipação ritual e estática da morte. Vamos interromper aqui a análise tão habilmente levada a efeito por Richel Matouf.
Esse exemplo mostra quão precário é nosso conhecimento do simbolismo antropocósmico implícito no enterro tradicional e, consequentemente, como sabemos pouco a respeito das dimensões religiosas da morte e do ato de morrer nas sociedades arcaicas. Contudo, estamos certos de um fato, ou seja, de que, em todas as sociedades tradicionais, a morte é, ou era, considerada um segundo nascimento, o começo de uma existência nova, espiritual. Esse segundo nascimento, porém, não é natural, como o primeiro, o nascimento biológico, quer dizer que ele não é dado, mas deve ser criado ritualmente. Nesse sentido, a morte é uma iniciação, uma introdução em um novo modo de ser. Ora, como é bem sabido, qualquer iniciação supõe uma morte simbólica, seguida de um renascimento ou uma ressurreição. Além disso, qualquer passagem de um modo de ser para outro implica, necessariamente, em um ato simbólico de morte. Tem-se que morrer para a condição anterior a fim de renascer em um estado novo, superior. Nos ritos de iniciação da puberdade, o adolescente morre para sua condição natural, biológica, e volta à vida, novamente, como um ser cultural, e, a partir de então, ele tem acesso aos valores espirituais da tribo. Durante sua iniciação, é considerado morto e se comporta como espectro. Em tais casos, estamos diante de uma antecipação razoavelmente autêntica da morte, ou seja, antecipação do modo de ser de um espírito. Em consequência, em algumas culturas, há a crença de que somente os que forem adequadamente iniciados obterão uma existência real, os outros ou serão condenados a um estado semelhante ao larval ou serão vítimas de uma segunda morte. Não é minha intenção relembrar todas as concepções religiosas ou culturais criadas pela confrontação com a morte. Poder-se-ia discutir em detalhes os cultos dos antepassados e dos heróis, ou as crenças e rituais referentes à volta coletiva dos mortos, isto é, aquelas mascaradas periódicas que alguns estudiosos consideram a origem do gênero dramático. O que quer que se pense das primeiras manifestações da tragédia grega, é certo que as cerimônias celebrando a volta periódica dos mortos deram margem a complexos e dramáticos espetáculos, cuja função foi importante em muitas culturas populares. Particularmente criativas foram as experiências de êxtase dos xamãs, ou seja, suas viagens ao céu a mundo dos mortos. Representando uma separação momentânea da alma e do corpo, o êxtase era, e ainda o é, considerado uma antecipação da morte. O xamã era capaz de viajar por mundos espirituais e ver seres sobrenaturais, deuses, demônios, espíritos dos mortos, e, por isso, contribuir extensivamente para o conhecimento da morte. Com toda a probabilidade, muitas características da geografia funerária, assim como de temas da mitologia da morte, resultam de experiências estáticas dos xamãs. As vistas por ele e as personagens que encontra em suas viagens estáticas a outro mundo são minuciosamente descritas pelo próprio xamã, durante ou após seu transe. Dessa forma, o mundo desconhecido e terrificante da morte adquire forma e é organizado segundo padrões especiais. Finalmente ele se estrutura e, com o passar do tempo, torna-se familiar e aceitável. Por sua vez, os habitantes sobrenaturais do mundo da morte tornam-se visíveis, mostram uma forma, uma personalidade, mesmo uma biografia. Aos poucos, o mundo dos mortos torna-se cognoscível. Em suma, os relatos das viagens estáticas dos xamãs contribuem para a espiritualização do mundo dos mortos, ao mesmo tempo que o enriquece com formas e configurações fabulosas. Há também uma semelhança impressionante entre as narrações de êxtase xamânicos e alguns temas épicos das literaturas orais da Sibéria, Ásia Central, Polinésia e algumas tribos norte-americanas. Da mesma forma que o xamã desce aos infernos em busca da alma de um doente, também o herói épico vai ao mundo dos mortos e, após vencer várias provas, consegue resgatar a alma da pessoa morta,
como na conhecida lenda da luta de Orfeu para trazer de volta a alma de Eurídice. Além do mais, um grande número de motivos dramáticos, míticos e folclóricos envolve viagens às regiões fabulosas de além-mar ou aos confins do mundo. Obviamente, essas terras míticas representam o reino dos mortos. É impossível traçar a origem ou história dessas geografias funerárias, mas elas relacionam-se direta ou indiretamente com as diversas concepções do outro mundo, as mais conhecidas das quais são a subterrânea, a celestial e as terras de além-mar. Tenho algo a acrescentar posteriormente sobre tais geografias míticas, mas, no momento, deixem-me lembrar-lhes de alguns outros exemplos do que pode ser chamada a concepção criativa da morte e do ato de morrer. Com efeito, quando a morte é interpretada como uma passagem para um outro, superior, modo de existência, ela se torna o modelo paradigmático de todas as modificações significativas que ocorrem na vida humana. A assimilação feita por Platão da filosofia a uma antecipação da morte tornou-se, com o tempo, uma metáfora digna de respeito. Tal não foi o caso, contudo, das experiências místicas, desde os êxtases xamanísticos àqueles experimentados pelos grandes místicos das religiões mais complexas. Tanto um hindu quanto um santo cristão morrem para a vida profana, são considerados mortos para o mundo, e o mesmo se dá com os grandes místicos judeus e maometanos. Todas essas homologias criativas, símbolos e metáforas causados pelo estabelecimento do ato de morrer como modelo paradigmático de qualquer transição significativa, enfatizam a função espiritual da morte. O fato de que a morte transforma o homem num espírito, seja alma, espectro, corpo etéreo ou forma semelhante. Por outro lado, essas transformações espirituais são expressas através de imagens e símbolos relacionados com o nascimento, renascimento ou ressurreição, ou seja, com uma vida nova e, algumas vezes, mais rica do que a anterior. Esse paradoxo já está implícito na interpretação primitiva do ato de morrer como um começo de unir nova modalidade de existência. Com efeito, a uniambivalência é curiosa, se não uma contradição latente, em muitos padrões rituais de confrontação com a morte. A força espiritualizadora da morte pode ser exaltada entusiasticamente, mas o amor pelo corpo e pela vida encarnada torna-se mais forte. Embora um homem australiano torne-se completamente espiritual e sagrado com o advento da morte, conforme salientou Lloyd Warner, essa transformação não é recebida com júbilo. Ao contrário, quando se dá uma morte, ela é sentida como uma catástrofe. A lamentação das mulheres, o laceramento de cabeças para causar sangue e outras manifestações de dor e desespero que podem atingir um verdadeiro frenesi. A dor e a ira coletiva são controladas apenas pela certeza e confirmação enfática de que o morto será vingado. As multicolocações paradoxais da alma do morto. A maior parte dessas concepções e comportamentos contraditórios é causada pela incerteza quanto à localização da alma. Há uma crença bastante difundida segundo a qual os mortos frequentam seu ambiente familiar, embora se acredite que eles ao mesmo tempo estejam presentes em seus túmulos e no além. Essa multilocação paradoxal da alma é explicada de modos diversos segundo os diferentes sistemas religiosos. Uns afirmam que parte da alma permanece junto da moradia ou túmulo, enquanto a essência vai para o reino dos mortos. Outros acreditam que a alma permaneça por algum tempo próxima dos vivos, antes de se juntar à comunidade no outro mundo. Apesar dessa variedade de interpretações, há uma compreensão tácita, entre a maior parte das religiões, de que os mortos estão presentes simultaneamente no túmulo e em algum domínio espiritual. Essa concepção, bastante difundida no mundo mediterrâneo, foi devidamente aceita pela Igreja cristã. Devo enfatizar que se trata de uma tradição popular, pré-cristã, posteriormente aceita pela Igreja. A mesma crença, contudo, foi aceita pelos teólogos mais sérios, como Santo Ambrósio de Milão. Quando seu irmão, Satyrus, morreu,
Em 379, Ambrósio enterrou perto do corpo de um mártir. E o grande teólogo compôs o seguinte epitáfio: Ambrósio enterrou seu irmão Manlio Satirus à esquerda de um mártir, como prêmio por sua santa vida. Possa a umidade desse sangue santo filtrar-se até ele impregnar o seu corpo. Dessa forma, apesar de se supor que Satirus estava agora no céu, o sangue do mártir podia ainda agir sobre Satirus enterrado no túmulo. Essa crença na bilocação dos mortos não tem nada a ver com a doutrina cristã da ressurreição do corpo, porque, conforme observa sensatamente Oscar Colón, a ressurreição do corpo é um novo ato de criação que abarca tudo, e está ligada a um processo divino total que implica libertação. A convicção quase universal de que os mortos estão simultaneamente presentes na Terra e no mundo espiritual é altamente significativa. Ela revela a esperança secreta de que, apesar de todos os sinais contrários, os mortos podem, de algum modo, interferir no mundo dos vivos. Conforme já observamos, o advento da morte fez do homem um ser espiritual e, reciprocamente, o processo de espiritualização é compreendido e expresso através de símbolos e metáforas de vida. Isto faz-nos lembrar da expressão recíproca dos atos mais importantes da vida em termos de morte e vice-versa. Por exemplo, o casamento visto como morte, a morte como nascimento e daí por diante. Em última análise, esse processo paradoxal revela uma nostalgia e talvez uma esperança secreta de se alcançar um nível de significação em que vida e morte, corpo e espírito sejam aspectos ou estágios dialéticos de uma realidade última. De maneira indireta, isso implica numa depreciação da condição de puro espírito. Com efeito, pode-se dizer que, com exceção do orfismo, platonismo e gnosticismo, as antropologias do Oriente Próximo e da Europa concebiam o homem ideal não como unicamente espiritual, mas como um espírito encarnado. Concepções semelhantes são observáveis em algumas mitologias arcaicas. Além do mais, é possível encontrar em certos movimentos milenarista, primitivos, a esperança escatológica da ressurreição do corpo, uma esperança afirmada pelo zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. A expressão paradoxal em termos recíprocos dos símbolos e metáforas de vida em símbolos e metáforas de morte já foi objeto de estudo de alguns psicólogos, linguistas e filósofos, mas, pelo menos que eu saiba, nenhum historiador de religiões contribuiu significativamente para a solução dessa questão. E certo que o historiador de religiões pode descobrir significados e intenções ocultas aos outros pesquisadores. Uma conclusão pode ser tirada dessa interpretação paradoxal em termos recíprocos da vida e da morte. Qualquer que seja a concepção ou crença, estamos constantemente experimentando modalidades e níveis de morte. Isso quer dizer mais que uma simples confirmação do truísmo biológico de que a morte está sempre presente na vida. O mais importante é que estamos, consciente ou inconscientemente, explorando os mundos imaginários da morte e incansavelmente inventando outros. Isso quer também dizer que estamos antecipando experiências de morte mesmo quando experimentamos as mais criadoras epifanias de vida. Geografias funerárias míticas. À guisa de ilustração, voltemos às geografias funerárias discutidas há pouco. A morfologia desses domínios fabulosos é extremamente rica e complexa. Nenhum erudito pode afirmar conhecer todos os paraísos, infernos, submundos e mundos opostos, ou antimundos, onde se localizam os mortos. Ninguém pode afirmar também que conhece as vias de acesso a essas terras fabulosas. Embora possamos estar certos de que sempre haverá um rio ou uma ponte, um mar e um barca, uma árvore, uma caverna ou um precipício, um cão de guarda ou um porteiro ou psicopompo angelical ou demoníaco, apenas para mencionarmos os traços característicos mais frequentes das vias de acesso à terra de onde não mais se volta. Contudo, o mais interessante não é a variedade infinita dessas terras, mas, como eu já disse,
o fato de que elas ainda alimentam e estimulam nossa imaginação. Além disso, novas terras de onde não mais se volta e vias de acesso a elas estão sendo continuamente descobertas, em nossas fantasias e sonhos, ou por crianças, romancistas, pintores e cineastas. Pouco importa se o significado real de tais regiões e paisagens, pessoas, figuras e ações não seja sempre compreensível a quem as contemplou ou imaginou. Crianças europeias e americanas ainda brincam de amarelinha, ignorantes do fato de que estão interpretando um jogo iniciatório cuja finalidade é penetrar e regressar com sucesso de um labirinto, porque, brincando de amarelinha, elas descem simbolicamente aos infernos e voltam à Terra. Dessa forma, é importante e significativo o fato de as mitologias da morte e as geografias funerárias tornarem-se parte integrante da rotina do homem moderno. Cita-se com frequência o provérbio francês partir, que est mourir un peu, mas esse não é um exemplo elucidativo. A morte não é antecipada ou simbolicamente experimentada simplesmente em ações de ir-se embora, deixar uma cidade ou um país, e outras semelhantes. Tampouco a linguagem comum, com suas imagens pitorescas de infernos, paraísos e purgatórios ou os provérbios a eles referentes conseguem exprimir os universos imaginários criados pela imaginação do homem moderno. Desde a década de 20, críticos literários têm desvendado, com sucesso, mitologias e geografias de morte em obras de ficção, drama e poesia. Historiadores de religiões podem ir mais longe e mostrar que muitos gestos e ações da vida diária estão relacionados com modalidades e níveis de morte. Qualquer imersão no escuro ou irrupção de luz fazem-nos experimentar o que seja o encontro com a morte. O mesmo pode-se dizer de experiências como praticar alpinismo, voar, mergulhar na água, ou uma longa viagem ou descoberta de um país desconhecido, ou até um encontro significativo com estranhos. Cada uma dessas experiências evoca e reatualiza uma paisagem, uma figura ou um acontecimento desses universos imaginários conhecidos através das mitologias, do folclore, dos sonhos ou das fantasias individuais. Creio ser desnecessário salientar que raramente estamos conscientes do significado simbólico dessas experiências. O importante é que, embora inconscientemente, esses significados agem de maneira latente em nossas vidas. Essa função importante deles é confirmada pelo fato de estarmos sendo sempre influenciados por esses universos imaginários, quer estejamos trabalhando ou pensando, descansando ou nos divertindo, dormindo ou sonhando ou até tentando em vão adormecer. A morte como coincidente opositor 1. Fiz várias referências à ambivalência de imagens e metáforas referentes à morte e à vida. Nos universos imaginários, assim como em muitas mitologias e religiões, morte e vida estão dialeticamente relacionadas. Sem dúvida, há também pesadelos criados por representações terrificantes da morte em nossas mentes, mas, em tais casos, trata-se de experiências iniciatórias, embora nem sempre estejamos conscientes disso. Em suma, pode-se dizer que, mesmo o homem ocidental moderno, apesar de sua ignorância religiosa e sua indiferença ao problema da morte, ainda se encontra envolvido, consciente ou inconscientemente, pela dialética misteriosa que obcecava nossos antepassados arcaicos. A morte é inconcebível se não a relacionarmos com uma nova forma de ser, de uma maneira ou de outra, seja como possa ser essa forma, uma pós-existência, um renascimento, uma reencarnação, imortalidade espiritual ou ressurreição do corpo. Em muitas culturas, acredita-se ainda na recuperação do estado de imortalidade original. Em última análise, isso quer dizer, usando novamente o mito indonésio, que a única solução seria os ancestrais míticos terem escolhido ambos, a pedra e a banana. Em separado, nenhum deles realiza a nostalgia paradoxal do homem por estar simultaneamente imerso na vida e participando da imortalidade, seu anseio de existir concomitantemente no tempo e na eternidade.
Esses impulsos e nostalgias paradoxais não representam uma novidade para um historiador de religiões. Em grande número de criações religiosas, reconhecemos o anseio de transcender oposições, polaridades e dualismo, a fim de se chegar a uma coincidente e opositor ou seja, a totalidade em que os termos opostos sejam abolidos. Como um exemplo deste anseio, considera-se o homem ideal como sendo andrógeno, ou seja, o ser que participa de ambas